Muito obrigado, Sra. Deputada Aida Carvalho, a quem agradeço, na sua pessoa, termos concedido esta audiência e esta amável introdução que fez à nossa associação e que dispensa também aqui alguma da introdução que tinha aqui. E também agradecer à Presidente da Comissão, à Sra. Deputada Manuela Tender, que também nos possibilitou esta oportunidade para falar com os senhores deputados aqui presentes hoje. Portanto, quando nós pedimos esta audiência, o foco das nossas preocupações, como referiu e bem, era a aplicação do novo ESIC, e esse vai ser um assunto que nós vamos focar, mas também outros processos que estão em curso, como a revisão do RGES e a intenção anunciada pelo Ministério de haver uma alteração na estrutura dos órgãos de financiamento da ciência em Portugal, assim como a intenção de rever a... Ainda não começaram a contar o tempo? Desculpe. Posso prosseguir? Ok. Sim, com a sua permissão, então prosseguimos. Pronto, eu falava que a intenção anunciada de rever a estrutura de financiamento da ciência em Portugal e também a lei da ciência e a intenção do Ministério de avançar com a carreira única. Outro foco também da nossa preocupação e da nossa atividade enquanto associação, e também referiu esse aspecto, é a dicotomia entre os regimentos público e privado que coexistem em muitas das instituições de ensino superior do nosso tecido académico e o potencial que essa situação tem para gerar desigualdade ou assimetria entre os investigadores que desempenham funções nessas instituições. E que, pronto, nós vamos ter a oportunidade, se calhar, de focar alguns exemplos. Com a entrada em vigor da Lei 55/2025, o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, o ESIC, identificámos no texto deste diploma algumas discrepâncias nos artigos sobre a alteração do posicionamento remuneratório entre os regimes público e privado e que, no nosso entender, podem levar a um tratamento diferenciado e desigual entre investigadores que trabalham lado a lado e desempenham funções equiparáveis, quer o seu vínculo seja com a entidade pública ou privada dentro da esfera da mesma instituição. Portanto, só para situar-me assim muito brevemente, no público há a possibilidade de haver progressão ao fim de 3 anos, enquanto que no privado o mínimo, que seria equivalente para a progressão, está previsto que seja 6 anos e, portanto, isto está patente nos artigos 25 do anexo 1, ou 25º e 10º do anexo 2. Portanto, neste âmbito temos pedido audiências... Neste âmbito temos pedido audiências com diferentes intervenientes políticos, desde grupos parlamentares até o próprio Ministério, com quem, alguns dos quais já tivemos a oportunidade de reunir e chamar a atenção para esta discrepância, para alertar aquilo que nós entendemos que seja o resultado de um processo atribulado, que pelo meio teve a queda do Governo, e na esteira do qual o ESIC foi revisto e aprovado à pressa. Ainda sobre o novo ESIC, preocupa-nos a concretização do anexo 3, que define um regime transitório para a regularização dos técnicos superiores de doutorados com conteúdo funcional de investigação, permitindo assim a sua justa integração na carreira de investigação. Este processo está atrasado face aos prazos previstos no diploma do ESIC, mas esperamos que isso não comprometa a sua aplicação e gostaríamos de chamar a atenção para os senhores deputados neste aspecto. Outro aspecto que também merece a nossa preocupação, que é de amplo conhecimento, trata-se do subfinanciamento crónico do ensino universitário e do sistema científico e tecnológico nacional. Colocamos a questão na perspectiva deste binómio porque, apesar das especificidades de cada um destes dois domínios, estes intersectam-se nas nossas instituições de ensino superior. As universidades são instituições de ensino e investigação, mas o seu financiamento pondera exclusivamente a vertente de ensino. Nesse aspecto, parece-nos importante que a lei do financiamento seja revista de forma a que o orçamento das instituições possa contemplar também a investigação. A investigação precisa de ser financiada com regularidade e com estabilidade, para que possa ser consequente e assim ser um motor de progresso e desenvolvimento social e económico.
não pode ser apenas financiada numa base competitiva, com as vicissitudes do nosso sistema, em que a incerteza na abertura e conclusão dos concursos frustram as expectativas dos investigadores e das unidades de investigação na persecução da sua missão de investigar. Outro aspecto pernicioso prende-se com as unidades de investigação adstritas às instituições de ensino superior públicas, mas que são geridas por IPSFLs, portanto, instituições privadas sem fins lucrativos, e, portanto, ao abrigo de um regime privado. Essas são financiadas essencialmente numa base competitiva. O último ciclo de avaliação das unidades, do qual depende a atribuição do financiamento plurianual e programático a estas unidades de investigação, que poderia ser um fator de robusteza do nosso sistema científico, trouxe a desagradável surpresa de um corte substancial nas unidades avaliadas como muito bom. O argumento de que as unidades excelentes merecem ser premiadas, que não contestamos, não deve ser concretizado à custa da sustentabilidade do sistema científico. Os modestos 1,7% do PIB que se investem na investigação e desenvolvimento no nosso país estão aquém da média de 2,2% da União Europeia e da longínqua meta de 3% com que a comunidade académica é acenada há anos, e revela uma lógica em que o modelo de desenvolvimento no nosso país não parece assentar no progresso científico e tecnológico ou na criação de valor acrescentado por via do conhecimento. Este conhecimento não pode ser só inovação e deslumbramento, mas deve assentar na ciência fundamental para ter bases sólidas e profundas. Quando ouvimos a facilidade com que se prometem investimentos de 5% do PIB para a defesa, temos que ter algum ceticismo, até porque, a reboque dessa toada, o investimento em ciência até pode ser que venha a atingir os aprovados 3%, desde que a ciência seja subjugada a certos fins bélicos. Mas, quanto da ciência fundamental, será sacrificada e que precisa de ser defendida. O Unintec também tem tido um papel importante na sensibilização para a precariedade na carreira de investigação, procurando mobilizar a comunidade académica para a resolução deste problema, que é um problema reconhecido também a nível do espaço europeu da investigação. Em 2023, o Conselho Europeu aprovou, com voto favorável de Portugal, a Carta Europeia do Investigador e o Código de Conduta para o recrutamento de investigadores. Estes documentos visam melhorar as condições de trabalho dos investigadores através do apoio à sua carreira e ao seu desenvolvimento profissional. A precariedade na carreira de investigação, que se manifesta em longos percursos durante o nível R2, portanto, o investigador pós-doutorado que ainda não tem um vínculo permanente, deve ser erradicada para tornar a carreira mais atrativa e fomentar o desenvolvimento da ciência e tecnologia na Europa. É necessário, e aqui os senhores deputados terão as suas responsabilidades, transpor para as leis e regulamentos nacionais o espírito desses documentos europeus, do qual Portugal contribuiu para a aprovação. Gostaríamos também de saudar iniciativas que visam combater a precariedade, como o FCT Tenure, que apesar de ter sido insuficiente, ou de ser insuficiente para mitigar a perda de potencial humano com quebra de contratos, no seu essencial tem permitido o acesso à carreira. No entanto, também é importante monitorizar se esta ferramenta, se esta medida de política científica está a ser efetiva. Portanto, isto é muito importante para nós sabermos, para avaliar se as políticas estão a ir no bom sentido e se precisam de ser reforçadas, eventualmente. Okay? Outro aspecto que também queria brevemente, para não tomarmos muito do vosso tempo, é uma proposta que já existe eventualmente para a revisão do RGES. Okay? A revisão do RGES, no nosso entender, deve ser realizada de modo a não excluir mais investigadores da possibilidade de participação e representação na vida democrática das instituições em que trabalham, e aqui também tem a ver com o seu vínculo, se o seu vínculo é com a entidade pública ou com a entidade privada, e portanto há aqui talvez maneiras de contornar isto para que não sejamos só muito tecnicistas na aplicação da lei. Por último, falar que existe uma fragmentação do nosso sistema científico e tecnológico nacional, mas que, no nosso entender, as unidades precisam de sustentabilidade financeira para poderem levar a cabo a sua missão e para poderem servir o melhor possível a ciência e a tecnologia em Portugal. Portanto, eu vou ficar por aqui para dar a oportunidade e podemos voltar à discussão. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Não sei se o tempo já estará a contar.
Ok, muito bem. Quero cumprimentar a delegação do Nintec e agradecer também os vossos contributos, porque a reforma em curso no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, para ter sucesso, beneficia e precisa da colaboração de todos. Indo no concreto às preocupações que levantaram, este Governo tem estado a cuidar do contexto institucional, criando condições para que os investigadores possam desenvolver a sua atividade, criando ambientes mais estáveis e que possam, de facto, atrair os melhores investigadores e projetos de excelência. Daí que, como referiram, foi aprovado por iniciativa do Governo o novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, que não era revisto desde 1999 e, portanto, face às preocupações que aqui apresentaram, quer relativamente ao anexo 1, quer ao anexo 2, dizer-lhes que nós estamos sensíveis na procura de uma solução, porque a ideia, no que diz respeito ao posicionamento remuneratório, foi sempre a melhoria para ambos e, portanto, a cautelar essa situação. No que diz respeito à situação dos técnicos superiores doutorados que exercem funções de investigação nos laboratórios de Estado, creio que também será justo reconhecer que foi este Governo que resolveu esta situação que se arrasta há anos e dizer-lhes que a portaria está publicada desde o dia 28 de agosto. Sobre o RGES, se vier a ser aprovado aqui nesta Casa, na linha daquilo que foi a proposta do Governo, nós acreditamos que haverá condições para evoluirmos para uma carreira única, ainda que com um perfil diferenciado, ou seja, existindo aqui uma articulação em que, num determinado momento, quem quiser poderá, por exemplo, optar por 100% de docência, num outro momento estar com 50% de docência ou 50% de investigação, ou se vier a ganhar um projeto de investigação, estar 100% no domínio da investigação e, portanto, acreditamos que poderemos evoluir para este caminho. Relativamente às situações em específico que nos trouxeram relativamente ao último ciclo de avaliação, isso foi já um momento de escrutínio nesta casa, e o Sr. Ministro teve a oportunidade aqui de dizer que mais 45% dos investigadores receberam mais dinheiro face ao ciclo anterior e que, infelizmente, não terão sido definidas regras nem cotas, nomeadamente a classificação de excelente pelo anterior Governo. Eu quero aqui reforçar aquilo que tem vindo a ser o investimento ao nível da ciência por parte deste Governo. Muitas vezes ouvimos uma retórica, uma narrativa da falta de investimento, quando, na verdade, nós vimos que, ano passado, a FCT teve uma execução histórica e, portanto, a lógica será sempre não apresentar apenas orçamentos, mas, acima de tudo, executá-los. E, portanto, também nesta ótica, reforçar aqui que há um compromisso na criação da Agência para a Investigação e Inovação. Este foi um primeiro passo, o primeiro foco na organização das várias entidades e seguirá um momento da mobilização e da auscultação da comunidade científica, um momento de discussão pública para a revisão da lei da ciência, para a reorganização deste sistema científico, como disse, estando muito fragmentado, para a definição dos desafios estratégicos a responder. Estou a terminar, estabelecendo também aqui um contrato de financiamento plurianual que há muito é reclamado, ou seja, este Ministério não está num gabinete à porta fechada, está próximo da realidade e atento aos desafios e aos problemas que há muito têm vindo a ser denunciados pela comunidade científica e ligando a investigação à inovação. Muito obrigada. Obrigado. Já vou ser vítima plena do cronómetro ali. Saudar a senhora deputada coordenadora, as demais senhoras e senhores deputados e uma saudação especial aos representantes do Nintec. Não sei se doutor, engenheiro, mas pronto, Pedro Paulo e à senhora vice-presidente Ana Margarida Ricardo. Nós tomamos boa nota das indicações que deu no início, na sua intervenção inicial, esta questão da relação entre o público e o privado, o corte nas unidades de investigação como muito bom, que aliás já foi aqui discutido, a questão da sustentabilidade financeira. Mas eu queria abrir um pouco a discussão, até porque também fui investigador pós-doutoral durante 5 anos e senti no meu percurso as dificuldades do que é a missão de investigador. E alguns aspectos continuam evidentes, esta questão da dificuldade dos apoios financeiros, a questão de não haver perspectivas de carreira,
mas o que mais me marcou no meu percurso de investigação foi a consciência de uma crise profunda do conhecimento académico e científico. E é normalmente para aí que eu remeto o coração dos problemas deste setor. E para já coloco uma primeira questão, que é esta. Será que nós não temos que ter a preocupação de proteger o conhecimento enquanto conhecimento nos diplomas legais antes de tudo o resto? Essa é uma primeira questão, porque é aí que residem os problemas estruturais e também sublinho, para não haver dúvidas, isto, sem investigadores a trabalhar com qualidade, com motivação, o país não tem futuro. E eu coloco 3 aspectos, ou 3 pressupostos de reflexão, estamos só a conversar, isto são ideias para a discussão, com vista a um sistema de investigação de qualidade e sustentável. Um primeiro aspecto. Um sistema de investigação de qualidade tem que ser necessariamente seletivo ou até altamente seletivo, incluindo a limitação de investigadores por área, no caso dos investigadores públicos, uma ideia de números clausos. Eu coloquei esta questão ao Sr. Ministro, ele não respondeu quando cá esteve. Esse é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, qualquer núcleo institucional que faça investigação deve ser composto, por norma, por uma parte ou percentagem de um corpo de investigadores estável, mas uma outra parte ou percentagem renovável ciclicamente. Portanto, as pessoas saberem que há este equilíbrio em nome da renovação do conhecimento. Um terceiro aspecto é este. A autonomia é intrínseca à condição de investigador. É por isso que os 2 pressupostos anteriores que eu referi dependem muito da autorresponsabilidade, da autogestão de cada instituição de investigação. O que eu quero dizer com isto é que a investigação é muito exigente. Senhor Deputado, o seu tempo está mesmo a terminar, terá mesmo de concluir. A investigação é muito exigente, envolve riscos, envolve decisões. E o que tem acontecido é que os investigadores jogam essa responsabilidade para fora deles mesmos, muitas vezes para os governos. E acontece que a coisa corre mal porque os problemas são mais politizados e agravam-se. Portanto, a ideia aqui é remeter para o interior das próprias instituições uma parte importante da responsabilidade pelas carreiras, se esta ou não é uma ideia viável. Uma última nota que é esta. No início deste ano académico, houve uma quebra de 16% de novas entradas no ensino superior. Se isso, como é que interpretam o significado desta questão, uma vez que falaram do ensino superior em geral? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Deputado Porfírio Silva. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Saúdo a delegação da Nintec e vou procurar, tendo em atenção as questões que colocaram em cima da mesa, mas deixar aqui algumas questões para reflexão. O investimento em ciência é um investimento de longo prazo, tanto do ponto de vista das pessoas como do ponto de vista das instituições. E isso tem algumas exigências, designadamente que se invista nas instituições, que se invista na concertação entre as várias instituições e a comunidade científica no desenvolvimento do quadro que envolve a investigação, que não se trabalhe sem concertação, que não se trabalhe por impulso, que se trabalhe não para o dia de hoje e para parangonas de jornais hoje, mas se trabalhe para a continuidade. Portugal tem feito, ao longo das últimas décadas, um caminho muito sustentado e muito aprofundado de desenvolvimento da nossa capacidade científica, isso é reconhecido por toda a gente, e, portanto, quando falamos em qualidade, é preciso saber que estamos a falar num contexto internacional. O ambiente da ciência portuguesa é a comunidade científica internacional, não são coisas que nós inventamos aqui à volta da mesa, e há aqui 2 ou 3 fatores que eu acho que vão de encontro às vossas preocupações e queria colocar. Em primeiro lugar, nós já passámos o tempo em que a maior parte dos investigadores doutorados viviam com bolsas. Passámos para o patamar dos contratos e depois, paulatinamente, fomos passando para o patamar de contratos com perspectiva de carreira. Temos de consolidar esse caminho. Temos uma comunidade científica alargada que, obviamente, não está toda nem no nível mais baixo, nem no nível mais alto de desempenho. Mas nós não podemos ter perspectivas que travem o desenvolvimento daqueles que ainda podem melhorar.
E refiro-me aqui, por exemplo, à ideia de que centros de investigação e desenvolvimento com avaliação de muito bom possam ser praticamente reduzidos à indigência, tirando-lhes todas as ferramentas para o seu desenvolvimento. É claro que os excelentes são necessários ao sistema, os que ainda não são excelentes, mas já são muito bons, também são necessários ao sistema, e aqueles que ainda precisam de chegar a muito bons também são necessários ao sistema. Essa responsabilidade institucional de não matar a galinha dos ovos de ouro com ideias pré-concebidas de meritocracia é muito importante e também gostava de vos ouvir sobre isso. Para terminar, e porque não queria ultrapassar muito o tempo, no cerne de algumas das questões que colocaram está uma perspectiva de desenvolvimento da investigação e da ciência como uma perspectiva colaborativa entre privado e público. Quando o público aumenta o investimento privado aumenta mais. Quando o público diminui o investimento privado diminui ainda mais e, portanto, há aqui uma dinâmica positiva. É claro que depois já há a questão dos profissionais, que não podem ser privilegiados ou prejudicados por estarem num ou noutro ramo deste trabalho, mas é uma perspectiva de complexidade do sistema e de colaboração de vários vetores do sistema que eu gostava também de ouvir da vossa parte como é que veem essa questão, sabendo que há o problema de poderem estar prejudicados por estarem numa entidade de direito privado, apesar de ser propriedade de uma entidade de direito público, sabemos que isso é um problema, mas esta perspectiva de convergência dos vários vetores do sistema é algo muito importante para termos uma visão de longo prazo e de desenvolvimento que aproveita a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Porfírio Silva. Damos agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Angelique da Teresa. Da Teresa, peço desculpa. Muito obrigada, senhora deputada. Tem 3 minutos. Muito obrigada. Boa tarde a todos e agradecer a presença desta comitiva da Nintec. Nós tivemos uma audiência com o Sr. Ministro da Educação precisamente sobre esta questão da avaliação dos excelentes e dos muito bons. A Iniciativa Liberal, ao contrário daquilo que foi dito, é uma acérrima defensora da meritocracia e, portanto, vimos com bons olhos o incremento do investimento na avaliação dos excelentes, e já lá vai, Sra. Deputada, mas mostramos preocupação em dar um espaço de manobra para que os centros de investigação muito bons tenham algum espaço para se adaptar à nova realidade e, portanto, para que o Estado não deixe cair esses centros de investigação que, mais uma vez, é importante destacar, são muito bons, portanto, não são medíocres. E o Ministro da Educação, nessa audiência que tivemos, aquilo que nos esclareceu é que, eventualmente, seriam situações muito pequenas, ou seja, haveria muito poucos centros de investigação nesta situação, mas que estariam dispostos, isso dito pelo Ministro, mas que estariam dispostos a rever alguma forma de estabilização, ou seja, um processo temporário para que estes centros de investigação de muito bons pudessem ter tempo para se adaptar. E, portanto, isto era uma pergunta que eu vos queria fazer, porque isso é motivo de preocupação. Nós achamos que, independentemente de uma alteração das regras e com as quais nós concordamos, deve haver um espaço de adaptação para que as entidades que são muito boas se possam adaptar a esta nova realidade. E, portanto, gostaria de vos perguntar, nesse sentido, se sabem desta abertura, se é efetivamente correto que há esta abertura e gostaria de saber mais informação sobre isto. Nós vemos com muito bons olhos, é verdade, a participação do Estado é fundamental numa área para reter o conhecimento em Portugal e que serve, inclusive, a indústria no seu todo e, portanto, isso é fundamental, mas a entrada dos privados, do nosso ponto de vista, é fundamental até para criar maior sustentabilidade e para haver mais fontes de financiamento aos centros de investigação. Eu acompanho com muito interesse, por exemplo, a indústria da cortiça e do calçado, que tem financiado centros de investigação com projetos muitíssimo interessantes, e por isso também gostaria de obter o vosso feedback em relação a esta matéria, até para trabalho interno da Iniciativa Liberal, de que modo é que vocês veem esta participação dos privados para que a indústria da ciência possa, naturalmente, com o seu conhecimento, contribuir para o desenvolvimento económico do país. De forma é que estas articulações podem ser feitas
para que os centros de investigação naturalmente não percam nunca a sua independência e liberdade, mas adaptar e trazer mais fontes de financiamento, que do nosso ponto de vista é fundamental. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Angélica da Teresa. Passo então a palavra. Obrigada. Temos mesmo que muito ser rápido. muito Eu vou ter que rápidos, como sair aos considerar que temos 45, plenário. tenho obrigações. Peço desculpa, mas os meus colegas depois tomam nota das respostas. Obrigado. É só isso, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigada. Então passamos então para a intervenção final, que dispõe em 10 minutos. Ora, aproveito para cumprimentar a Sra. Presidente e todos os deputados, tentando usar aqui os meus 10 minutos da melhor forma possível. Eu gostava de deixar aqui, e se calhar começo pela avaliação dos centros, que foi abordada por vários partidos. Nós também defendemos a meritocracia, desde que ela, de facto, seja bem aplicada e justa e com princípios de equidade. Agora, o centro, que é muito bom, quer dizer, continua a ter mérito. Enfim, nós não somos representantes diretos de unidades de investigação, na verdade estamos do outro lado. Pela nossa existência e coabitação dentro do técnico, temos bastante contacto com as unidades de investigação. Eu ainda não tinha ouvido essa proposta de adaptação. Claro que qualquer que seja as oportunidades de adaptação são bem-vindas. Agora, eu pergunto-me de que forma é que um centro se pode habituar a viver com menos do que aquilo que já vivia, que já não era muito. Portanto, enfim, não sei se será... Quanto à ligação ao privado, pois nós também defendemos que a ligação ao privado é mais do que bem-vinda e é até necessária, mas os privados em Portugal, infelizmente, ainda não têm esta responsabilização e, portanto, tem que haver uma liberdade e uma independência na investigação, claro. Agora, dificilmente nós podemos ver a ciência como uma indústria, quer dizer, se há áreas que podem potenciar o desenvolvimento de inovação e desenvolvimento de uma determinada indústria, há outras que não o são diretamente, mas continuam a ser muito importantes para o desenvolvimento da sociedade como um todo. Não há forma, creio eu, de utilizar métricas muito economicistas para avaliar o desempenho e o impacto da ciência, assim como com ferramentas de curto prazo. Portanto, é preciso que... E, portanto, esta independência e liberdade exige financiamento. Não há outra forma de ser independente. Quanto voltando aqui ao início e à intervenção da Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, nós, temos muita expectativa com o esforço que enumerou do Governo e esperamos que haja mais comunicação e interação com a comunidade científica em geral, que não tem sido o caso, não é? Portanto, muitos intervenientes se queixam de não ter sido ouvidos, mas aguardamos com expectativa esse esforço do Governo de aumentar o financiamento. Quanto à questão da carreira única e as alterações que podem vir pelo RGES, nós, investigadores, vemos com alguma preocupação a questão da carreira única, não pelo modelo em si, porque poderia eventualmente funcionar, mas por uma questão de dificuldade naquilo que é o financiamento da ciência. Neste momento, o ensino superior é financiado essencialmente em função do número de alunos que entram no ensino superior e não há um financiamento estável. Mesmo sendo pouco, não existe algo previsível que as instituições usem para contratar investigadores. Portanto, é por isso que fogem às contratações permanentes com investigadores. Se passamos para uma carreira única, mas não revirmos a forma de financiamento e se a ciência nunca entrar na equação, o que significa é que a precariedade da investigação vai aumentar ainda mais, porque o financiamento continua a ser só via número de alunos e portanto, nós
claro que estamos no outro lado, mas percebemos que as instituições têm de ter alguma garantia, que têm compromisso para pagar aos investigadores. E, portanto, aqui eu apelo a todos os grupos parlamentares que haja um debate. Não é fácil resolver os apelos de toda a gente, porque temos de reconhecer que somos um país com recursos limitados e que a ciência tem a prioridade que tem. Na nossa opinião, devia ter um pouco mais, mas tem a que tem, e isso tem que ser debatido, mas pode haver consensos para que haja previsibilidade desse financiamento para a ciência. Ao Sr. Deputado Mita Ribeiro, eu gostava de referir que sim, devemos proteger o conhecimento, mas não podemos que com isso limitar a liberdade científica. Quanto aos seus pressupostos de ser mais seletivo, de haver uma garantia de renovação cíclica, eles já existem, na verdade. É altamente seletivo porque nós não nos conseguimos aguentar de outra forma, porque estamos sempre sujeitos a concursos, não há financiamento que não seja competitivo, portanto a seletividade está garantida. A renovação cíclica, infelizmente, também é constante, porque não há, neste momento, ainda, o FCT Turner foi um primeiro passo que está a começar agora, ainda não conhecemos os resultados, portanto não há, até agora, a maneira de nós dizermos que temos um corpo permanente grande na investigação, porque ele não existe. Portanto, quase todo é cíclico, já está garantido. Quanto à autonomia, pois ela tecnicamente e teoricamente existe nos estatutos, mas pronto, quando não há recursos financeiros para tudo, muitas vezes esta autonomia também pode estar de alguma forma ter liberdade. E eu apelo também a que a autonomia das instituições de ensino superior, acredito profundamente que é algo necessário, mas essa autonomia não pode ser também desvinculada de responsabilização. Portanto, eu acho que as instituições devem ter autonomia e responsabilidade e serem responsabilizadas pelas suas ações. Espero não ter falhado nenhuma questão. Portanto, este meu comentário também vai em resposta ao Sr. Deputado Porfírio Silva, quanto ao devemos investir nas instituições, certo? É verdade que as instituições devem ter definido as suas estratégias, devem ter a sua gestão internamente definida e não por interferência de outros, mas, mais uma vez, tem que se lhe dar as ferramentas, neste caso o financiamento adequado, e é preciso responsabilizar as instituições no caso em que não sejam, as boas práticas não sejam utilizadas. Portanto, sim, é preciso investir na instituição, mas também devemos exigir responsabilidade. Sim, já é verdade que temos evoluído, não assim tão rápido. Tanto eu como o meu colega Pedro Paulo estivemos aqui em 2017 a lutar para o fim das bolsas de doutoramento. É preciso reconhecer que, de facto, foi um avanço. Agora é preciso que isto tenha consequência e que se prossiga nesta ambição que eu acho que é de certa forma aceito. Ninguém vê com bons olhos e ninguém gosta de reconhecer que a precariedade da ciência não é um problema. Acho que é algo que está identificado por todos. Agora é preciso que se passe para uma forma de atacar efetivamente a precariedade e, novamente, eu acho que isto depende muito da forma como é feito o financiamento. A ciência é inerentemente algo que tem que ter aqui uma parte competitiva, mas eu acho que não pode ser exclusivamente competitivo, ou pelo menos, e aí passamos à avaliação dos centros, é preciso que haja alguma coerência naquilo que se exige aos centros e, portanto, quer dizer, nós dissemos aos centros, neste processo de avaliação anterior, que eles seriam valorizados se tivessem esta perspectiva de diminuir a precariedade e passar a ter uma lógica de carreira e de coerência, mas depois, quando lhes demos o financiamento, não lhes demos financiamento para assegurar essas contratações.
Relativamente às instituições privadas sem fins lucrativos e ao privado, não temos nenhum dogma quanto a isso, nós não temos nada contra as instituições privadas de todo, achamos que as regras devem ser igual para todas e claras. O que acontece com o nosso ambiente, em particular no técnico, é que temos uma instituição pública, o Instituto Superior Técnico, que tem à sua volta várias instituições privadas sem fins lucrativos. Dizer que estas instituições são privadas, eu acho que é um bocadinho abuso, no sentido que elas são geridas por uma instituição pública e são essencialmente financiadas por dinheiros públicos. Portanto, é um bocadinho essa... ou seja, nós não temos nada contra o privado, desde que haja uma estratégia, uma coerência. Agora, não podemos permitir que instituições públicas usem mecanismos de direito privado para introduzir discriminação entre os seus investigadores. Eu não acredito que o façam com má fé, é uma questão de facilitar a gestão, mas, portanto, se calhar temos que combater, enfim, essas dificuldades de gestão que levem as instituições a usar estas vias. Pronto, o meu tempo acabou, não vou alongar. Então, agradeço a todos. Muito obrigada pelos vossos contributos, esclarecimentos e aclaramentos aos vários grupos parlamentares, contribuindo assim para o reforço, sem dúvida, da política científica nacional. Não sei se terminamos então aqui, não sei se há mais alguma questão. Se eventualmente... Da nossa... O que íamos solicitar era se podíamos deixar a vossa intervenção, pode ser? Para a redação das atas. Podemos enviá-la posteriormente? Pode ser. Está rasurada. Podem eventualmente enviar posteriormente. Muito bem. Agradecemos então. Muito obrigada. Obrigada.